Bom dia, galera, canal Green Master Palpite de Futebol. Antes de tudo, eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal e curtiu nossos vídeos. Sem demora, vamos ao que interessa, que são os palpites dessa quarta-feira. Primeiro jogo é na Noruega, o Azani contra o Fredrikstad. Meu palpite para esse jogo é mais de 3 gols e meio. Nos últimos 5 jogos aí do time do Azani, em 4 oportunidades, bateram mais de 3 gols e meio. E nos últimos 5 jogos do time do Fredrikstad, em 4 oportunidades, bateram mais de 3 gols e meio. O Azani jogando em casa, nos últimos 5 jogos, em 4 oportunidades, bateram mais de 3 gols e meio. E o Fredrikstad jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, em todas as oportunidades, bateram mais de 3 gols e meio. Eu acredito que vai ser um jogo bem movimentado aí, com bastante gols. Próximo jogo é na Sérvia, o Baka contra o Miladost. Meu palpite para esse jogo é mais de 1 gol e meio. Time visitante aí, o Miladost, é o vice-líder do campeonato. O Baka é o 13º colocado do campeonato. Porém, nos últimos 5 jogos do Baka, ele não perdeu para ninguém. Ele empatou 3 jogos e ganhou 2. O time visitante, por sua vez, o Miladost, nos últimos 5 jogos, ele ganhou 4 jogos e perdeu apenas um. O último confronto aí foi em 14 de agosto, na casa do Miladost. Foi 1-0, um jogo com poucos gols. Porém, eu acredito que no mínimo 2 gols saem nesse jogo aí, tranquilamente, devido ao bom momento do Baka. No momento, ele não perde 5 jogos. Próximo jogo é na Sérvia, o Makiva contra o Zelenizikar. O palpite para esse jogo é mais de 1 gol e meio. O time do Makiva aí é o 4º colocado do campeonato. O time visitante aí é o 6º colocado do campeonato. Nos últimos 5 jogos do Makiva, ele não vem muito bem. Ele vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 4 oportunidades bateu mais de 1 gol e meio. O time visitante aí, o Zelenizikar, nos últimos 5 jogos também não vem muito bem. Nos últimos 5 jogos aí, empatou 3, perdeu 1 e ganhou apenas 1. Em 3 oportunidades bateu mais de 1 gol e meio. O último confronto aí, que foi na casa do Zelenizikar, foi 1-1, no dia 14 de agosto. O Mike vai jogando em casa, joga um pouco melhor nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 oportunidades tivemos 1 gol e meio. Time visitante aí nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Em 4 oportunidades passamos de 2 gols e meio. Então acredito que vai ser um jogo aí que no mínimo 2 gols tranquilamente. Próximo jogo aí na Suécia, o Eskilstuna contra o Arlanda. Meu palpite para esse jogo é mais 2 gols e meio. A classificação lá, o Eskilstuna, ele está em 7º lugar. O time visitante, o Arlanda, é o lanterna do campeonato em 25 jogos. Marcou 18 gols e tomou um incrível 77 gols. Então acredito aí que vai ser um jogo bem movimentado. O Arlanda fora de casa aí. Se vocês observarem as estatísticas dele, não vou nem falar aqui que ele não ganha de ninguém. Ele perdeu todos os jogos. E a maioria dos jogos passam de 2 gols e meio sem susto. Então acredito que 2 gols e meio tranquilamente, sem susto, saem nesse jogo. Próximo jogo é no Brasil, o Atlético Mineiro contra o Corinthians. O palpite para esse jogo é mais de 1 gol e meio. Não preciso falar muito aqui, o Atlético é o líder do campeonato disparado. E o Corinthians é o 6º colocado ali, né? Tá brigando ali pela Libertadores, pela pré-Libertadores. Eu acredito que nesse jogo nós veremos no mínimo 2 gols. O Atlético Mineiro jogando em casa, nos últimos 5 jogos, em 4 oportunidades, tivemos mais de 2 gols e meio. Eu acredito que no mínimo 2 gols saem nesse jogo aí sem susto, mesmo o Corinthians sendo um time muito retranqueiro. Próximo jogo aí, Santos e Red Bull Bragantino. Meu palpite para esse jogo é mais de 1 gol e meio. Na verdade, meu palpite aqui seria ambas marcam, mas eu fiquei meio receoso aí
porque eu não sei, né? Campeonato Brasileiro, que Série B acontece de tudo. Mas eu acredito que no mínimo 2 gols saiam nesse jogo aí, sem susto. Nos últimos confrontos aí, o último confronto que é o mais recente aí, que foi no dia 18 de julho, na casa do Red Bull Bragantino, saíram 4 gols. Red Bull Bragantino jogando fora de casa, um time ofensivo. Nos últimos 5 jogos aí, em 4 oportunidades, bateram mais de 1,5 gol e bateram ambas marcas. Então acredito que mais de 1,5 gol. Quem quiser ir de ambas, eu acredito que também saia ambas. Mas por segurança, mais de 1,5 gol acredito que saia nesse jogo. Próximo jogo aí, Série B, Brasil de Pelotas contra o Guarani. Aqui não tem muito o que falar. O Guarani é favorito para esse jogo. É o 7º colocado do campeonato. Está 2 pontos ali, a zona de acesso ali à Série A. O CSA que está abrindo a última vaga ali com 55 pontos. O Guarani está com 53. O Brasil de Pelotas já está rebaixado. Então eu acredito que o Guarani vai ter que se impor aí, mesmo jogando fora de seus domínios. O Guarani para vencer é o melhor prognóstico para esse jogo. Próximo jogo aí, Brasileirão, Brasil. Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Não tem muito o que falar. O Palmeiras é favorito. O Atlético Goianiense aí não é um time ruim. Está ali na zona, está na 13ª colocação do campeonato. Porém está a 7 pontos ali da zona de rebaixamento. Poderia ir no favoritismo do Palmeiras, porém está pagando muito pouco. Está pagando 1,36. Eu observei que o Palmeiras jogando em seus domínios é um time que proporciona, os outros times que jogam fora de casa contra o Palmeiras proporcionam muitos escanteios, que o Palmeiras ataca muito. Então eu acredito que no mínimo 10 escanteios saem nesse jogo. Uma cotação excelente aí, se eu não me engano, está 1,46. Então, mais para não ter risco, mais de 9,5 escanteios, prognóstico tranquilo para esse jogo. Próximo jogo é no Uruguai, o Cerro contra o Rampla Júnior. Meu palpite para esse jogo é que Casa vence. O time do Cerro aí é o 4º colocado do campeonato. O Rampla Júnior ele está na 10ª posição. Nos últimos 5 jogos do time da casa, desse time do Cerro aí, venceu os 5. Rampla Júnior nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. O último confronto aí foi na casa do Rampla Júnior, no dia 31 de julho. Foi 1-0 para o Cerro, foi um jogo apertado. Porém, eu acredito que o Cerro nos seus domínios vai se impor, vai ganhar esse jogo aí. Porque nos últimos 5 jogos do time do Rampla Júnior, jogando fora de casa, ele não ganhou de ninguém. Então, Cerro para vencer é o melhor prognóstico para esse jogo. Próximo jogo aí, Brasil, Brasileirão Série A, Fortaleza e São Paulo. Meu palpite para esse jogo aí é mais de 1,5 gol. O Fortaleza é o 5º colocado do campeonato. São Paulo está na 14ª colocação, a 7 pontos da zona de rebaixamento. Eu acredito que no mínimo 1,5 gol sai nesse jogo. Nos últimos 5 jogos do Fortaleza, e não vem bem, ele vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória em 4 oportunidades. Passamos de 2,5 gols. E nos últimos 5 jogos do São Paulo, ele vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Apenas uma oportunidade passou de 1,5 gol. Porém, o Fortaleza jogando em casa, se vocês observarem nos últimos 5 jogos, sempre tivemos gols. Em 4 oportunidades, tivemos 2,5 gols e apenas uma oportunidade foi contra o Grêmio. Foi 1-0 Fortaleza. Não tivemos muitos gols. Mas eu acredito que 2 gols saem tranquilamente nesse jogo. Próximo jogo aí, Brasil, Série B, Goiás contra o Curitiba. Não tem muito o que falar aqui. O Goiás precisa ganhar. Ele está empatado com o CSA ali na zona de classificação ali para Série A do ano que vem. Então eu acredito que 1,5 gol nesse jogo seja o prognóstico mais correto. O Goiás está em 5º, na verdade o CSA está em 4º, está empatado os dois. O Goiás precisa ganhar. O Curitiba aí, se ganhar esse jogo também, praticamente sacramenta a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, um jogo aí para 2 gols tranquilamente. Vou deixar aqui o primeiro bilhete pronto. Atlético Mineiro e Corinthians, mais de 1,5 gol. Palmeiras e Atlético Goianiense, mais de 9,5 escanteios. Ou seja, tem que ter 10 escanteios nesse jogo. Eu acredito que já no primeiro tempo, provavelmente teremos uns 6 a 7 escanteios. Como eu já expliquei, os times que jogam fora contra o Palmeiras proporcionam muito escanteio. O Palmeiras é um time que ataca muito.
E no Brasil, na Série B, Brasil de Pelotas rebaixado aí, jogando contra o Guarani, precisando vencer para se aproximar da zona de classificação aí para a Série A. 3 jogos, uma cotação de 3,5, uma aposta de R$50, um retorno possível de R$152,41. Nosso próximo bilhete aí, Fortaleza e São Paulo. Como eu já disse, Fortaleza nos últimos 4 jogos aí, se eu não me engano, todos passaram de 2,5 gols. Então acredito que 1,5 gol saia tranquilamente. Cerro e Rampla Júnior. Cerro favorito aí para vencer esse confronto. Cerro vem de 5 vitórias consecutivas. O time do Rampla Júnior jogando fora de casa não é um bom visitante. Goiás e Curitiba. Goiás precisa partir para cima do Curitiba aí. E o Curitiba, por sua vez, se ganhar, praticamente sacramenta sua volta à Série A. Toma um jogo para 2 gols aí, mais de 1,5 gol, sem sustos. Uma cotação de 3,9, uma aposta de R$50, um retorno possível de R$154,35. Então, galera, esses foram os palpites para quarta-feira. Hoje está uma quarta-feira meio complicada devido à data FIFA aí para a gente apostar. Então vamos apostar com moderação. Perdeu o bilhetinho aí, evita fazer outro. Ficar dando cabeçada à toa aí, porque amanhã é outro dia. Espero que vocês tenham gostado dos palpites de hoje. Quem puder dar aquela moral, curtir o vídeo, se inscrever no canal. Desde já agradeço. Um abraço e uma ótima quarta-feira para todos nós.